Boa tarde, Curitiba, 19 de maio de 2009. Projeto Memória Paranaense, patrocinado pelo Grupo Educacional Uninter e com apoio do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Esse projeto grava depoimentos de personalidades da vida paranaense das mais diversas áreas. E hoje, de forma singularmente importante, nós temos a presença de uma pessoa que definitivamente está já na história do Paraná. É o Dr. Ivar, o engenheiro Dr. Ivar Zua Pereira, que teve um papel capital na definição das linhas básicas da Nova Curitiba, a partir da retomada do Plano Agache, com o trabalho desenvolvido pela Serete, a pedido da Prefeitura, cujo prefeito era ele, e todo um processo de modernização e de atendimento à comunidade em seus aspectos essenciais que ele vai aqui relatar. Tão importante quanto o homem voltado à construção de uma Curitiba moderna, o Dr. Ivar Zua Pereira foi absolutamente importante também na montagem ou, digamos assim, consolidação e montagem do sistema estadual de comunicação, na Telepar, que, de certa forma, havia criado e que deu continuidade depois como presidente. E a obra do Dr. Ivar Zua prossegue no regime militar, mas ele sendo sempre um democrata, e que nós veremos em outros depoimentos, com posições claramente definidas por ele numa determinada época. No regime militar ele foi ministro da Agricultura, e um dos pontos fundamentais da sua passagem pelo Ministério da Agricultura foi a Carta de Brasília, amplamente discutida no país todo, procurando se definir os rumos da agropecuária nacional. Boa tarde, doutor Ivo. Boa tarde, Haroldo. O senhor vai falar hoje sobre a prefeitura, especialmente. Pois não. Vamos sugerir ao nosso mais jovem aqui dos entrevistadores, o Maza, que lhe dirija a pergunta inicial. E antes, eu acho que o senhor poderia se identificar, nasci em tal ano, filho de fulano, de Beltrano, fiz meus estudos assim, e o Maza faz a pergunta básica, inicial. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a grande honra e a felicidade de estar aqui entre vocês. Nós é que temos... Os mais antigos eu convivi durante muitos anos. O Maza, o Murat, o Hélio Puglielli, e agora, mais recentemente, com o Celso e o Eduardo. Eduardo. Mas o Celso o senhor já bem. conhecia. Então, é uma pleia de grandes jornalistas, grandes comunicadores, que abrem os olhos do povo, das novas gerações, para tudo aquilo que se construiu no passado. Aquilo que se fez no passado é a base para o desenvolvimento futuro. Então, é importante essa atitude histórica de vocês de fortalecer o conhecimento histórico das novas gerações, porque as novas gerações, eu acredito, estão meio desiludidas, muito desiludidas, sem direção, sem alguém de referência. Então, é preciso que eles saibam que já existiram pessoas que se preocuparam com eles no passado e prepararam o seu futuro, não é? Construindo cidades, comunicações e assim por diante, né? Universidades. Então, é preciso que as novas gerações se conscientizem disso, que eles têm alguém que pode servir de exemplo na sua conduta atual e futura. Muito bem. Mas, então... O senhor nasceu em Curitiba em que ano? Falar sobre... Eu nasci em Palmeira. Em Palmeira, exato. Em 1925, estudei no Grupo Escolar Jesuíno Marcondes, que foi um grande
ministro também da Agricultura e foi também presidente de Estado. E depois, com 5 anos, eu vim e estudei no Grupo Escolar Rio Branco, todo o curso primário no Grupo Escolar Rio Branco, e depois no Colégio Estadual do Paraná. Naquele tempo, vocês lembram, tinha uma espécie de... Eles faziam exames, tinha que preparar como se fosse o vestibular, né? Sim. Era um vestibular que tinha. E eu fui fazer o exame, era duro. Vou passar para o Colégio Estadual. Mas foi um grande colégio. O estadual era um exemplo grande. Estávamos comentando há pouco, né, Armando Brano, não é, Maza? Os grandes professores que nós tivemos no Colégio Estadual do Paraná. Então, eu sempre digo isso, eu sou fruto dos meus pais, daquilo que eles me ensinaram, e dos meus professores e dos meus chefes. Seus eu pais tive eram grandes de Palmeira chefes. mesmo? Nasci em Palmeira. Não, sim, mas os seus pais eram de lá, a origem Não, da meus família? pais eram de Paranaguá, Arzua Pereira, né? Então, Arzua, e ambos vieram, as famílias vieram da Europa, né? Arzua é italiano, espanhóis. Espanhol, Arzua, Espanhol, que muitas Arzua. vezes a gente confunde com italiano. Não tem austríaco, não? Então, eles vieram de lá, moravam em Paranaguá, ficaram, e depois, meu pai, quando houve aquele surto da erva mate, não é? Ele foi para Palmeira, que era um dos centros, eu recebi erva mate lá daquela região de Una Vitória, e ele então montou um engenho lá, e um depósito de erva mate, e um armazém de ferragens e louças. E ele era uma pessoa assim bem considerada na cidade, foi juiz substituto, foi. E depois, quando houve a crise da erva mate, ele veio para Curitiba e nos trouxe. Eu cheguei aqui com 5, 6 anos, daí que começou então. Pois na universidade, fiz o curso na universidade de engenharia civil. O senhor era irmão caçula? Porque o senhor tinha o irmão mais velho, o professor Guido Arzua. Né? Guido Arzua é meu primo. Ah, é seu primo. Meu primo. Ele porque ele, o pai dele era Arzua. A minha mãe era Arzua. Era irmã da mãe do Guido. Ah, sei. Quantos irmãos o senhor tem? Bom, nós éramos 10 irmãos. 10 irmãos. Antigamente as famílias, 10. Imagine meus pais a luta para educar 10 filhos, né? Então éramos 3 homens, 7 homens e 3 mulheres. Das mulheres tem 2 vivas, dos homens só eu. Então vê que as mulheres vivem mais que os homens. O senhor era o caçula? Não, tem 2, uma irmã que mora em São Paulo, que é mais nova que eu, e um irmão mais novo que eu, que era dentista aqui, que já faleceu também. Então éramos 10, vejam que luta de papai, ele era um contador, a profissão dele era... Então ele fazia contabilidade, além do comércio da erva mate. Fazia contabilidade? Fazia contabilidade. E tinha mercado para ele lá em Palmeira? Tinha. E eles exportavam por aqui, ia por Porto de Cima, ia para o Paranaguá e saía. Exatamente o final da era do mate, né? Que o seu pai. Final da era do mate. É interessante nessas épocas, essas fases de desenvolvimento do Paraná. É interessante, depois veio o café, deu o problema, daí, quando chegar na hora do Centro Cívico, que eu vou contar, o Bento, animado com o boom do café, né? Ele, Centro Cívico e tal, e daí deu a geada lá no norte e... Mas o Centro Cívico ficou, isso que é importante. Ficou, é isso que eu digo, viu? O tempo passa e as obras ficam. Doutor Ivo, o nome dos seus pais? Doutor, o senhor era deixar José registrado. da Silva Pereira. E a sua mãe? A mãe era Maria Emília Arzua, ela era Santos. Antigamente eles casaram muito entre famílias. Por exemplo, ela era descendente de espanhol e ele de português. Mas parentes. Porque a Península Ibérica era uma só, depois é que eu... O senhor nasceu em 1925. 1925. E o pai, que ano nasceu, e a mãe? Você. Olha, agora... Assim, não é um cálculo. Assim, de repente, não, tudo bem. Bom, sua eleição... Mas então... Vamos a... Sim, voltar a Curitiba, desculpe. Eu acho que... Calma, ele estava na faculdade de engenharia A sua trajetória lá na área administrativa, que o habilitou a ser convocado. O senhor foi administrador do Porto de Paranaguá. Mas começou o seguinte, Obra do Centenário. eu era estudante, pobre, filho de um pai que tinha uma família de 10 irmãos, né? Então eu comecei a trabalhar com 11 anos.
E hoje dizem que não pode trabalhar. Aí eles vão cheirar droga, vão ficar caídos na rua. Eu acho que devia ter uma lei especial, desculpa essa introdução aí, É fundamental. Que nas empresas os filhos de operários de menor idade podiam trabalhar meio-dia e meio-dia obrigá-los a estar numa escola da empresa ou numa escola do Estado, mas não ficar na rua. Eles são proibidos de trabalhar, eles vão comer como? Como é que eles vão viver? Isso é um modismo. Não pode, isso aí. Eu comecei a trabalhar com 11 anos e me orgulho disso. Não E ajudava meu pai em casa, nós ajudávamos papai, porque... Então, Não é- com 11 não- anos eu comecei desculpa. a trabalhar. Não é o modismo, é uma hipocrisia, porque impede-se a criança de trabalhar, mas não dá condição nenhuma para que ela tenha uma... Não, e tira ela do vício. É. De Tira uma a proteção criança- que não existe. Tira a criança do Exatamente. caminho do vício. Está aí. Bom, então aí eu tinha que trabalhar. E aí, para me formar em engenharia, eu consegui um emprego de desenhista do Departamento de Edificações. O diretor era o Dr. Frederico Brambilla, um grande engenheiro, um grande cidadão. Então eu fui para lá e era engenheiro projetista, desenhistas lá das edificações. Aí o Dr. Oswaldo Lacerda e outros fundaram o Departamento de Estradas de Rodagem e me convidaram para ir para o Departamento de Estradas de Rodagem. Então eu fui para o Departamento de Estradas de Rodagem, fui trabalhar na seção de pontes e grandes estruturas, cálculos, né? E depois o doutor Lacerda confiava muito em mim, ele via meu trabalho, me convidou para chefe da subdivisão de assistência rodoviária aos municípios. Era uma tarefa muito... Eu jovem, bem jovem, né? Já era formado ou não? Não, ainda Ainda estudando. não, aí já era. Já era formado. Aí era recém-formado. Engenheiro-chefe da subdivisão, então, dá auxílio, tinha o Fundo Rodoviário Nacional, que foi uma grande instituição. Então, o meu trabalho recebia o Fundo Nacional para o Paraná e dividia para os municípios de acordo com a população e de acordo com as estradas que eles tinham. Esse era o meu trabalho, no DR. E o doutor Lacerda se entusiasmou muito com esse trabalho, depois eu fui diretor administrativo e lá... Como diretor administrativo, foi que o Ney Braga me descobriu. Ele era governador e um dia eu recebo o telefonema dele, ele ia conversar comigo no palácio, eu fui lá, estava ele e o Afonsinho numa sala do palácio, me convenceram a ser candidato a prefeito de Curitiba. Assim, Uma hora e meia. na cara dura, assim, é? Sem nenhuma Não, experiência política Sem nada, anterior. sem... E o Ney Braga era muito, como é que se diz? Comunicativo? Assim? Comunicativo e do Convincente. tipo de... Convincente. É. Ele, Ivo, eu disse, não quero, governador, por favor. Isso em por favor. 1962. Eu sou engenheiro, estou bem encaminhado, não sou já era professor na universidade, era auxiliar do Tourinho na universidade, e eu quero seguir esse caminho. Professor, eu adoro essa carreira, eu admiro muito o professor, eu quero. Então, eu estou com a minha vida, quero cuidar da minha família. Não, eu sei. Ele fazia o papel, como é que a gente diz de um ator assim? É. Estou com dor de estômago. Ando com dor de estômago, estou aqui no palácio me sacrificando. Eu sou general, eu podia estar em casa de pijama. Estou aqui, você é um jovem, você não tem o direito de negar a tua ajuda a Curitiba. E o Afonsinho ajudando. O Afonsinho era auxiliar, era secretário, parece, né? Aí eu tive que aceitar. Fui para casa, daí a minha esposa, o que é que você tem? Eu disse, estou com frio no estômago. E sempre as preocupações me davam frio. Contagiou, né? Braga contagiou. No dia seguinte, já o jornal deu. Mas eu tinha dito para o Ney, digo, olha, Ney, o candidato natural é o Volpi. Arnaldo Deodato, lembra-se dele? Era presidente da UDN. Deodato Arnaldo Volpi. Daí, eu sou admirador dele, eu não quero competir com ele, ele é candidato. Pois o Ney falou com o Volpi foi lá no DR me visitar e disse, Ivo, você é o meu candidato. Aí acabou. Você é meu candidato, eu não vou ser candidato, eu não tenho condições, você é jovem, você tem isso, tem aquilo, você tem... Puxa vida, então... Eu tinha 35 anos.
35 anos. Mais 35 anos. Aí eu tive que ser candidato. Mas senhor não já tinha era experiência conhecido? nenhuma. O senhor já era conhecido do povo? Não, Não, não nada, era conhecido, nada. Por isso que eu disse também para o Ney e para o Volpe, eu não sei falar, eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Eu nunca fui em televisão, agora vou ter que ir em televisão, vou ter que ir na televisão. Mas deu o contraste, enfrentou um retórico, dos maiores oradores que o Paraná já teve. Carlos Alberto Moura. Carlos Alberto Moura, olha, isso que eu disse, foram 3, quer dizer, tirando eu, os outros 2 eram bons candidatos. O Abílio Ribeiro era candidato do governador Lupion e o... Não, do Lupião era o Volpe, Não, devia ser Abílio Ribeiro, sim, mas o Lupião era do ex-governador. Lupião era o Abílio Ribeiro. Era Era ex-governador. o Abílio. Era o Abílio. E do general? O general era o Era o Moro. E era do Que ele era do PTB. PTB. O PTB, na época, era muito mais forte do que já foi o PMDB. Não sei se vocês concordam com isso. Mas era um rolo Ia ganhar o compressor. governo. O Moro era apoiado pelo Iberê de Matos. Pelo Iberê de Matos. Era um grande orador, tinha ganho campeão de oratório. Era tido como um homem inteligentíssimo. Né? Depois, Aí que entrou, Sumiu. então, a técnica, a experiência aquele que orientou a minha campanha, Arnaldo Del Moura. Arnaldo Moro. Não, Del Monte. Del Monte. Arnaldo Del Monte. Del Monte. Arnaldo Del Monte. Ele disse, Ivo, se você não gosta de falar, você não vai. O Iberê fala muito. O Moro também. Então vamos arranjar um slogan para você que você não precisa falar muito. Então o slogan, mais ação e menos conversa. Mais ação e menos conversa. Matou a charada. né? Matou a charada. Aí então eu ia. Bom, não tinha dinheiro para a campanha. Vocês acompanharam até lá eles mostram ali, havia um livro. Esse é o retrato do candidato que o Del Monte fez, né? Era um folhetinho que era distribuído ao povo. Ivo Arzua, retrato de um candidato. Então ele dava um resumo do que eu era, do que eu tinha sido. E era distribuído ao povo. E tem também o comitê, ali. Aí o comitê era aqui, ó. Olha lá. Então, Ali na ali na praça lá em cima, né? trajando na Reis, da Alberto Rei? Não. Não, viu? Gêmeos. Ainda bem que a decrepitude da fachada não deu azar na sua campanha. Né? Mas aí, quem foi um gênio na minha campanha foi o irmão do Ney, o Guilherme Braga. Guilherme Braga ficou chefe da campanha, então ele programou assim, não temos dinheiro para ir para o jornal e para a televisão. Então, vamos ao eleitor. Então, fomos ao eleitor. Como? Cada semana a gente ia num bairro. Visitava todo mundo, visitava cabeleiras, barbeiros, bares, tudo que representava uma... Motorista de táxi, que eles apoiavam maciçamente o Ney transferiu isso para você. E os táxis também, os taxistas também me apoiaram. Então eu ia de casa em casa, de rua em rua, eu chegava cedo, eles me convidavam para tomar café na casa deles, na cozinha, entrava lá na vida familiar deles, conversar com eles. Então, quando o Carlos Alberto Moura e o Abílio acordaram, eu já tinha tomado conta de Curitiba. Né? Eles viram, porque o Moro, com essa facilidade que ele tinha de falar, se ele ia em uma fábrica, o dono da fábrica, por gentileza, parava a fábrica, reunia os operários para ele falar. Só que ele falava tão bonito que os operários não entendiam nada. Não entendiam. Ele falava, discursava bem, mas e daí? E eu não. Eu, como não tinha o dom da fala, de falar em público e tal, eu fui de operário em operário, de mesa em mesa. Chegava lá, me apresentava, eu sou Ivo Arzua Pereira, candidato a prefeito, e vim aqui para o senhor me conhecer e decidir se o senhor quer votar em mim ou não. Bem assim, para cada um. E eles ficaram, eles cresceram com isso, né? E de um em um, e apertando a mão. Então, quando chegou, o resultado não podia ser outro, né? Deu 17 mil
a mais para mim do que para o segundo, que foi o Moro. O Abílio foi o terceiro. O Ney Braga tinha tido uma experiência dura quando ele quis fazer o Felipe Aristides Simão sucessor dele. Aristides. Felipe Aristides Simão. Perdeu Grande o primeiro. cidadão, Uma Aristides Simão. figura. Grande cidadão. Perdeu a eleição dele, foi a apuração demorada, o pessoal do Ney Braga festejando, quando veio a terceira zona eleitoral, foi ganhando e perdeu. Mas sabe qual foi um erro político da equipe do Simão? Ele ia nos redutos que eram do partido deles. E eu, quando diziam, não vai aí, que é do PTB, digo, pois aí é que eu vou. Meus amigos já são meus amigos. Eu tenho que conquistar. Então eu ia nos redutos do PTB e dos outros partidos que estavam, o PSD, eu ia no reduto deles falar. Então eu dizia para eles, eu vou ser prefeito de todos os curitibanos, para mim não tem partido. Todos vocês pagam imposto, todos vocês têm direito, não é só porque são do partido do prefeito que vai ter preferência. Né? Então isso conquistou o povo. Outra coisa que eu dizia, mas o que é que o senhor promete? A única coisa que eu prometo é aplicar bem o dinheiro que vocês pagam no imposto. Isso eu prometo. Vou aplicar bem o dinheiro. E sempre fiz assim, graças a Deus. Lá estou recebendo o diploma do Erondi, que era presidente da Câmara. Né? Erondi Silvério, hein? É. Um grande cidadão também, E né? o Hernani Guarita Cartacho. O Hernani, presidente do Tribunal de Justiça. Também um grande desembargador, o Cartacho. Foi ele que me ajudou a executar o plano da cidade, e ajudou no seguinte sentido, que eu fui ao Tribunal de Justiça, e depois que eu era prefeito, porque na campanha eu senti as agruras do povo. Né? Você sente, o povo, ele diz abertamente, ele não tem... Então eles diziam suas queixas, tudo, e eu anotava para o plano, né? E daí tanto que no discurso de posse na Câmara, eu disse que eu tinha feito isso e ia cumprir meus compromissos com o povo. Mas um deles era importante, era a revisão do plano diretor da cidade, porque o plano Agache chegou num ponto e ficou nas gavetas. Aí quando o Ney foi prefeito, ele trouxe o Prestes Maia. O Prestes Maia deu uma olhada naquele material existente, fez algumas indicações, por exemplo, indicou onde poderia ser o mercado municipal, onde poderia ser a rodoviária, que ficou ali no Guadalupe, né? E aí quando... O Ney foi um grande prefeito também, um grande governador, hein? Podem discordar, mas na minha opinião ele foi um grande prefeito, deixou marcas disso e deixou exemplos, né? Deixou exemplos para nós. Doutor Ivo, por gentileza, eu calculo, o senhor me corrija se eu estiver errado, que Curitiba na época tinha uns 300 mil habitantes. 300 mil por aí. 300 mil por aí. Eu gostaria que o senhor lembrasse um pouco para nós como é que era essa cidade, assim, como é que era o centro, como é que o senhor viu assim, os bairros, para ficar registrado isso aí, né? Já que o senhor foi lá na casa das pessoas. Né? Gostaria que o senhor... Os bairros tinham poucas habitações, né? E eram... E nenhum não tinha um bom asfalto, atendimento, não tinha nada. asfalto, Nada. Ruas de terra. Não tinha nada. Eu vou contar sobre isso, né? Então, o centro da cidade ainda era um centro acanhado e com casas velhas. E por isso que nós fizemos no plano da cidade, um dos itens importantes é a renovação do centro urbano de Estava Curitiba. muito decaído, Para conseguir que Curitiba expandisse, porque ela estava concentrada ali com um casarinho muito velho, tinha ratos à vontade. A Marechal Deodoro Olha lá, era uma Marechal ruela. Olha lá a Marechal Deodoro como era quando eu assumi. Uma ruela. Não tinha a ruela, eram 7 metros ali. Esse é quase Então, na esquina ali. nós tivemos que... E até os antigos bordéis ali atrás de Santa Maria, assim, imagina. Então, mas veja, eu não fiz isso no grito, né? Houve uma lei, o plano da cidade foi transformado em lei, eu debati, isso que eu queria dizer também, porque muita gente, para se promover politicamente, porque eu fiz isso, porque não fez nada, sem o povo você não faz nada. Essa história de participação, Hein? como se fosse uma criação do PT. É. E o plano diretor de Curitiba, ele é debatido. Foi debatido com toda a população. Primeiro, Seminário Curitiba de amanhã. primeiro eu fiz uma concorrência pública
para ter uma base. Né? Então, foi feito o plano preliminar de urbanismo pela Serete, que tinha se associado com o arquiteto Jorge Willing. Eles eram associados. Então, eles fizeram um plano preliminar de urbanismo, mais assessorados pela equipe da prefeitura, que eu tinha criado a PUC, Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano em Curitiba, por decreto, que por lei ia demorar muito e eu não queria esperar. Então, criei por decreto e depois mandei para a Câmara e a Câmara transformou na lei do IPUC. E esse pessoal do IPUC, da direção do IPUC, acompanhou a realização desse plano preliminar. Muito bem. Com o plano preliminar, era como é que se diz, um anteprojeto. Doutor Como Ivo, chegar ao definitivo? Só para terminar um pouquinho. Ouvindo o povo. O povo é o dono da cidade. Eu não vou forçar você a morar numa cidade que eu planejei, nem você. Vocês têm que dar opinião, como é que vocês querem a cidade de vocês. Vocês moram aqui, vocês são donos daqui. Né? Mas como é, desculpa? tem que ser de baixo para cima, né? Como o senhor Claro, fez. de baixo para cima. O que eu queria perguntar é o seguinte: o senhor era um engenheiro do Serviço Público Estadual, chegou à prefeitura. Como é que o senhor mobilizou essa equipe do IPUC? Eram engenheiros e arquitetos que já estavam na prefeitura? O senhor trouxe uma equipe olha lá, sua? o Cine Luz, como eu encontrei, lá ficava embaixo d'água, e o pessoal, a Praça Zacarias, e o pessoal não conseguia sair no cinema. Bom, mas então como é que eu mobilizei? Eu fiz isso em toda a minha vida. E eu pegava, pedia currículos, conversava com eles e depois escolhia. Pessoalmente, o senhor selecionou? Fazia assim. Na prefeitura, por exemplo, o Renhos, que hoje é ministro, foi meu auxiliar, né? O senhor que O contratou doutor, também Curitiba, se vê. Foi uma luta tremenda. Não tinha grupo escolar, não tinha ensino primário, não tinha rede. Então, mas eu fiz o seguinte, como eu contei para vocês, eu tinha governar com a comunidade, administrar com a comunidade. Eu tinha conselhos lá de esportes, conselho de educação, conselho de saúde, conselho... E as pessoas mais notáveis da cidade, em cada setor, iam, uma vez por mês, discutir comigo esses problemas de educação. E eu pegava as melhores ideias, né? De saúde, de esportes, de civismo, então, transportes, e pegava as melhores ideias. Então, foi assim que surgiram esses planos, não foi invenção do Ivo Arzua, foi a comunidade que foi para lá e deu certo, né? Então, você veja, a rede de ensino primário começou com o Grupo Escolar João 23, que ficou famoso até hoje em todo o Brasil. Foi o início, depois mais 20 e tantos grupos escolares que nós construímos e nomeamos professores com esse estilo de currículo. Então, os professores municipais. Então, a rede de ensino. Não eram concursados, mas eram selecionados dessa forma. Concursos vieram depois que estava a estrutura, né? Mas aí deu certo, né? Bom, nós estamos antes do grupo. Bom, então se vê, olha, o Rio Ivo aqui, com aquelas enchentes, eram provocadas pelo Rio Ivo, que o povo jogava no centro da cidade, ele vinha lá da Praça Osório, mais ou menos, passava pelo centro da cidade em direção a Carlos Gomes e depois para o Rio Belém. Então o povo joga É o Cine Luz ali, né? Tinha luz. o Cine Luz. Aí, como nós fomos abrindo a Marechal Deodoro, derrubando as casas, eu achei a oportunidade. Então, está aí. Então, nós canalizamos o Rio Ivo, desde lá de cima da Praça Osório, passou ali pela Boca Maldita, entrou aqui e foi para a Praça Carlos Gomes. Como é que foi a O batalha? canal de desafogo do Rio Ivo, acho que foi na sua gestão. Teve que ser estudado em escala reduzida, no laboratório em São Paulo. Sim. Havia vazão do rio. Aí eu tive a ajuda de um grande engenheiro também, o Mar Sabag, que ele era chefe da... E daí eu pedi, ele era professor comigo na universidade, meu colega. Então, ele pôs o pessoal O DNOS.
Como é o nome? Departamento de Portos, Isso. Rios e Canais. Ele pôs o pessoal dele à minha disposição e aí foram feitos esses traçados e essas com eles. E a batalha ajudando. jurídica para desapropriar os imóveis da Marechal Deodoro? Olha, Nossa Senhora, foram 400 desapropriações, mas a prefeitura fazia o seguinte, o que é de lei, né? Bom, antes de começar, eu estava com o plano pronto, eu estava contando, eu fui pedir ao Cartacho que ele me recebesse lá no Tribunal de Justiça. Daí ele reuniu os desembargadores, informalmente, né? E eu fiz uma exposição. E disse, olha, então o plano é este, renovação do centro urbano, as grandes avenidas, as escolas primárias e os telefones, depois é outro problema, né? E foi que também a Justiça me ajudou, quer dizer, ajudou dentro da Justiça, não é? Então o Cartaz disse, mas o que é que o senhor deseja? Disse, não, eu queria que aquilo que for correto, eu não quero impor nada ao Tribunal de Justiça, claro, mas aquilo que for correto eu queria ter o apoio, porque eu sei que as coisas na Justiça demoram muito, né? Normalmente. Aí ele consultou o pessoal e disse, olha, doutor Ivo, aquilo que for certo, o senhor vai contar conosco, porque é nosso interesse, é interesse da cidade. Aquilo que tiver certo, não tem problema. Então, nós fazíamos avaliação através da Câmara Mobiliária do Paraná e depositávamos o dinheiro em cartório. Aí não tem jeito, né? Porque se o dono não tiver de acordo, ele pode recorrer. Mas libera as obras, então foi assim que aconteceu. O dinheiro estava lá em cartório, estava no banco, e nós estávamos trabalhando com as máquinas, e Praça 29 de Março foi assim. Uma manhã os moradores acordaram. Foi só desalojar o Poti Futebol Clube. Poti? Olha, precisou coragem, porque era uma força política. E ali tinha um cara, que era o Milton, Anselmo. grande auxiliar da campanha, tanto na Liberal como na sua, mas lá ele brigava pelo Poti. né? Olha, precisou coragem, porque o pessoal tinha força política. Só houve um problema na questão da Marechal Deodoro, ali da Marechal com a Rua do Rio. Aquele prédio que o prefeito anterior deu... Mariano Torres. Mariano Torres. O prefeito anterior deu autorização para construir. O prefeito não anterior conseguia tinha dado desapropriar. licença. E para desapropriar ia sair um orçamento. Eu não vou pegar um orçamento e jogar num prédio. Aí eu não faço mais nada, né? Então parou ali porque não tinha dinheiro. Mas onde nós pudemos... Doutor Ivo, uma das marcas da sua administração em matéria de modernização, principalmente do centro da cidade, foi esse alargamento aí da Marechal Deodoro que o senhor está citando. não só a Marechal Deodoro. Mas o senhor Desde a tentou Paraná também, no centro, o senhor tentou também Argentina. alargar a Rua 15. Não foi? Não, a Rua 15 foi alargada. Não tentei, foi alargada. Desde trecho. Monsenhor Celso até a Praça Osório. Tem fotografias de edifícios que tinham ali que nós... Foi ele que alargou. O Jaime Lerner liberou para o A pedestre. base que tinha sido feita ali dava uma... Estava o quê? A base que foi colocada ali na Boca Maldita dava para aterrissar o avião junto. Não, mas eu sempre agi assim na minha vida, viu? Com uma folga na segurança, viu? Porque eu sei como é a função pública. Tem uns que abusam tem estradas, faz uma estrada para, vamos dizer, rolamento máximo de tantas mil toneladas. Aí eles permitem caminhões que têm o dobro. Aí não dá. Aí não Na dá, Rua você viu? 15, o único problema mais sério foi com as lojas Nasser, né? Ali teimoso, aconteceu o teimoso. seguinte. Ali aconteceu o seguinte. O Nasser não era proprietário, ele era inquilino. O proprietário era o Tacla. E o Tacla, o proprietário, já tinha entrado em acordo, e o Nasser não queria sair. E aí, até aconteceu um episódio interessante, né? Que mandou um emissário lá na prefeitura dizer que ia me matar. Que elegância. Aí eu disse para o emissário, já que você prestou a ser um pombo-correio dele, você vai devolver a resposta. Diga para ele que não erra o tiro. Que não era, porque se ele errar, ele está acabado. Não era. O senhor deu uma resposta à altura? Não, ameaças, sabe, é incrível.
negócio de... O senhor Como recebeu- ministro Ali foi também. uma demanda pesada ali, foi um negócio... Bom, Foi. Bom, mas daí, Para não fugir você do viu, tema. o Tá. meu Não tem nada advogado, a ver com apesar de política, comunista, né? porque eu sempre fui contra as ditaduras de esquerda ou de direita, comunismo ou nazismo para mim. E eu era o Anselmo de Vieira Neto. Era um grande cidadão, um grande advogado. Grande advogado. E eu contratei ele para advogado, né? E ele de um lado e o Nasser do outro se atiraram na Rua 15, de uma calçada para outra. Se Lembra atiraram, disso? Erraram o tiro, felizmente os dois. O advogado do Nasser Má não era pontaria. o João de Barros? Não, eu acho que. Do Nasser, eu acho que era. Porque eles E o tinham meu era o- uma rivalidade, o Vieira Neto e o João Aliás, o Vieira Neto foi que me ajudou a tirar daqui a Ititi de Curitiba. A Ititi era dona das telecomunicações. Foi com o Fundo Municipal de Telefone? Mas antes disso eu tive que tirar, porque eles eram como é que se diz? Concessionários. Concessionários com exclusividade, né? E eu chamei o Gastaldi é um grande advogado, né? Gastaldi lá. Petrelli Gastal. Grande advogado. E ele era chefe do jurídico da prefeitura. Eu chamei Gastaldi, eu estou com esse plano assim, mas eu não quero fazer como o governador lá do Rio Grande do Sul, o Brizola, Brizola, que o Brizola resolveu encampar, né? e o negócio, a Ititi tem dinheiro para ficar séculos debatendo Questionando. na justiça. Digo, eu não quero encampar, não quero fazer como o Brizola. Eu quero caçar o concessão. contrato deles. Como é que eu vou fazer? Daí ele me dá uma semana para estudar. Daí eu dei uma semana para ele, ele voltou lá e disse, prefeito, o negócio é o seguinte, o senhor tem que decretar nulidade desta cláusula que dá a exclusividade à companhia telefônica, que era concessionária da Ititi. E daí? Bom, e daí eles têm que entrar com mandado de segurança. Uma mandado de segurança são poucos dias de julgamento, de 3 meses, parece. Tudo bem, Castaldi. Então agora eu vou pedir tempo para você. Venha na semana que vem. Aí quando ele veio na semana que vem, eu estava com o problema do fundo estudado já. Né? Disse, Gastaldi, então eu aceito a tua ideia, mas eu quero saber o seguinte, quais são os 3 maiores advogados que eu posso contratar para fazer frente à Ititi? Aí ele me deu lá em São Paulo um famoso lá, e um que era considerado também o papa do direito lá, que publicou várias obras sobre direito lá, nacional, é um nome até hoje, né? Eu disse, tudo bem. E aqui? Aqui o senhor não vai gostar. Por quê? É o Vieira Neto. Ele sabia. Integralista. É. Era adversário ele é integralista. O senhor não vai gostar, é o Vieira Neto. Mas reconhecer a idoneidade profissional do colega. Mas é o melhor? É o melhor. Então vamos contratar. Aí contratamos o Vieira Neto, ele entrou no tribunal, ganhamos no tribunal por unanimidade, e aí criei um problema internacional. Quem ia a Ititi não podendo vir contra mim foi o presidente da República. Né, para dizer que eu tinha exorbitado. Eu fui chamado lá. O Ney me telefonou, Ivo, você pode ir ao Rio comigo para falar com O João Goulart? ministro Não. Ministro da Fazenda era o famoso lá, o Santiago economista. É o Santiago Dan? Não, Roberto Campos. Roberto Roberto Simon. Campos. Falar com o Roberto Campos. Vamos, governador, vamos. Eles vão ver. Vamos lá, vamos discutir. Vamos lá, Roberto Campos. Daí o Roberto Campos nem ele se entrou, nem. Estavam Ney, eu e mais alguns deles. Ele nem me cumprimentou, ele disse assim: o senhor está atrapalhando o nosso governo. Eu, modesto prefeitinho lá do sul do Brasil, estou atrapalhando o seu governo? É. O senhor tem a América do Norte, e nós temos relações internacionais e tal. Digo, tudo bem, mas eu não vou recuar. Se os senhores quiserem indenizar, paguem o que tem que pagar a prefeitura. Não, primeiro que nós não temos dinheiro. E segundo que nós estamos do lado certo. E o negócio continua. Aí foi eliminada essa cláusula, né? E nós pudemos criar o Fundo Municipal de Telefones,
e depois expandia a rede telefônica em Curitiba e no Paraná. Né? Mais alguma pergunta? Doutor Ivo, o senhor, pelo visto... Bom, lá o Hernani Cartacho, junto comigo e acho que o Erondi também, estamos inaugurando a Cruz Machado. Foi à noite, foi um dia de inaugurações e então a inauguração da Cruz Machado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa na sequência, doutor Ivo. O senhor não militava politicamente na época, nunca militou, assim, em partido político? Bom, aí, quando houve esse problema todo, né, o Ney me pediu e tal, eu entrei para a Arena. Tá. Fiquei Certo. na Arena. Mas antes não, né? Antes não. Antes não. Então, eu queria lhe perguntar, o senhor criou, ao que parece, As demolições, né? um método próprio da administração, sem base nos partidos, o senhor com sua experiência de engenheiro e com sua intuição, foi exatamente isso? Não, com esse conceito, não é? Esse conceito de que todos pagam imposto e todos têm direito igualmente. Então, antes de mim, na prefeitura, chegava um vereador e ia pedir para fazer uma quadra numa rua, porque os eleitores dele eram ali. A prefeitura ia lá com as máquinas, fazia aquela quadra e deixava o resto. Aí eu digo, não, isso não é possível. Isso não é honesto, nem ético, eles pagam. Então, quando eu ia com as máquinas da prefeitura, o pessoal fazia toda. E nós criamos, então, o que eu chamei de Operações concentradas. Operações concentradas. Cada semana a gente ia para um bairro e fazia tudo naquele bairro. Barba, cabelo, bigode, tudo que tinha que ser feito. Até a Gazeta publicou uma fotografia interessante que eu guardei muitos anos. Um operário voltando para casa de noitezinha, de bicicleta, parou, olhava assim, coçava a cabeça. Aí o jornalista perguntou, o que é? Se eu não sei onde é minha casa, eu não sei mais, não reconheceu. O panorama? Estava a rua arrumada, não tinha valeta, não tinha mato, não tinha... Doutor Ivo, aproveitando aí a deixa do Eduardo, sobre essa sua participação política, na verdade, o senhor foi candidato do PDC. Não, 4 partidos. Mas o senhor era afiliado ao PDC. Sim, inicialmente, tinha que se filiar, né? Tinha que estar afiliado. Primeiro foi o PDC, Partido Democrata Cristão. Isso. Partido que era o partido do Ney Cristão. Braga, né? Do Ney Braga É. e do Guilherme Braga. O senhor se Depois sentiu de alguma nos maneira... unimos com o PT, Partido Trabalhista, PTB? PTN. Não, PTN. PTN, Partido Trabalhista Nacional, o PTN e PL, a UDN e o Partido Libertador, que eu não me lembrava, era Era do Felipe Aristide. Felipe Aristide Sibão, o Partido Libertador. Foram 4 O partidos que me senhor, apoiaram. ideologicamente, o senhor se identificava com o PDC, que era um partido emergente na época, era um partido influente, inclusive no Olha, mundo? a rigor, eu não frequentava esses partidos por causa das atividades da prefeitura. Uma vez ou outra eles me convidavam, mas eu não... Sabe, eles iam à prefeitura, conversavam comigo. O senhor não tinha uma identificação do ponto de vista político-ideológico e tal? Não, o ponto de vista ideológico que eu tenho é o seguinte, eu acho que os partidos têm que se unir nas grandes direções do interesse nacional, não ficarem brigando só porque... Por exemplo, vou te dar um exemplo. No Ministério da Agricultura, então, tinha deputados que não davam apoio para uma grande obra de agricultura no Paraná porque não era do partido deles. Olha, pelo amor de Deus, mas é do Paraná, o povo precisa, a nação precisa... Então, eu acho que esse é um erro... Sempre foi assim e certo? continua assim. Eu acho um erro fundamental. Você não pode, você tem que... Se há interesse global, você tem que se unir, tem que criar o que eu chamava mobilização nacional. É a falha que faz hoje o Brasil uma mobilização nacional para o desenvolvimento. Todos nós nos unimos nas grandes direções que vão trazer o bem para o povo. Mas ficamos... um criticando o outro, e CPI de lá, e CPI daqui, não sei o quê, mas bobozola, um negócio que... E não trabalham, não fazem o que o povo precisa, pelo amor de Deus. Na época da sua geniosidade, já estava sob o regime forte. A disciplina era mais fácil. É isso que eu digo, veja, mas eu não abdiquei de meus princípios, pelo contrário. Qual é o democrata desses que me sucederam que fez o que eu fiz discutindo o plano da cidade com o povo? Qual deles?
Eles não discutem com o O povo. seu mandato foi de 62 a 69? Não. 67. 67. Depois eu renunciei para ir para o 63, Ministério da Agricultura. Doutor Guido, nós gostaríamos que o senhor enumerasse, eu estava olhando aqui as grandes obras, as obras que marcaram a sua administração, para que possamos dimensioná-la, né? Certo. Não, eu tenho uma placa ali. A Avenida Brigadeiro Pois não, Franco, já- a Marechal, a já- criação das outras avenidas. Já aborda. Aquilo que está lá era uma das placas, eu punha a placa em todo lugar informando o povo. E as operações concentradas, né? Mais uma realização do povo através da sua prefeitura. E, então, eram essas placas. Bom, então, basicamente foram. Nós estamos falando na renovação urbana. Então, foi a Marechal Deodoro, Marechal Floriano entre a Zacarias e a Tiradentes, a Rua 15 da Oliveira Belo até a Praça Osório, a Cruz Machado, era uma rua fechada, estreita, nós abrimos e alargamos a Cruz Machado. Tobias de Macedo, ali perto da Catedral, aquele entorno, né? A Brigadeiro Franco. Bom, e essa no centro da cidade, né? Vamos ver se tem mais alguma aí, eu acho que... E as praças no centro da cidade, a Zacarias e depois a 29 de março. Mas depois, grandes ligações interbairros. Veja bem, para Curitiba crescer, tinha que ligar os bairros, porque com aquela atitude o Castelo Branco inaugurando a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, 2.150 casas. Até hoje não se fez nada igual no Brasil. E acabamos com as favelas, 1.500 famílias foram mudadas das favelas para a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois temos a Avenida Kennedy. Sim, Avenida então Paraná. isso. Então, grandes avenidas de interligação. A Kennedy, né, dali da Parolinha até lá o Portão, a Avenida Paraná, lá do Alto das Mercês até Santa Cândida, né? A Churchill, vindo lá saindo ali do Novo Mundo, indo lá para lá na estrada, como é? Já me lembro. Então, a Churchill, a Kennedy, a Mário Tourinho, as grandes avenidas, porque para Curitiba crescer, isso que você estava falando, tinha que interligar os bairros para dar. Então foram estas... A Nossa Senhora da Luz tinha uma ligação aí já consolidada quando o senhor inaugurou lá, quando o presidente inaugurou? Ou ainda estava... Não, já tinha. Pela João Bétega ali. que- João Bétega? João Bétega. João Bétega. Pela João O Bétega. senhor mexeu na República Argentina. Veja, também, né? foi tão importante essa inauguração que o núncio apostólico, Dom Sebastião Baggio, representante do Papa, foi visitar e declarou, essa é a construção em pedra e caula da doutrina social da igreja. Olha que beleza, né? Que é a parte social. Então foi bom vocês lembrarem isso, que eu fiz aqui um resumo, então aqui as três. Então, o plano da cidade tinha 3 características básicas. Isso é importante para ver a doutrina que inspirou. Primeiro, foi um plano urbanístico democrático. Por quê? Porque Ouviu a permitiu população. a participação do povo, as opiniões. Né? Segundo, foi um plano integrado, porque previa a elevação da qualidade de vida, não a quantidade de vida. Porque se fizer só o plano de transportes, é só uma classe mais ou menos beneficiada da comunidade, que vai às ruas, quem tem automóvel, quem tem classe média para cima. E o povão, como é que fica? O povão precisa escola, precisa creche, precisa hospital, precisa tudo. Então, um plano, como eu disse, integrado, para elevar a qualidade de vida do povo. Por exemplo, o Grupo João 23, quando nós decidimos criar o Grupo João 23, eu disse a esse colegiado lá que me assessorava em educação, eu disse, eu não quero mais um grupo, eu quero o grupo. O que é que isso significa com o grupo? Quero o melhor grupo que exista no mundo. Mas como?
centro da vida da comunidade. A escola, porque eu percebi como candidato que o povo tinha grande respeito pelos professores. Pelos políticos, não. Porque tem políticos que iludem o povo, né? Talvez por isso que o Ney Braga lhe escolheu como candidato, pensando politicamente que o senhor pela sua profissão e pelo seu trabalho, o senhor teria o respeito do povo? Será que é isso? Pode ser. Pode ser, então tá bom. O Guilherme era O meu resultado amigo. da eleição mostra. Mostra, né? Mostra. Mas então, veja, como foi constituído o grupo escolar João 23? Centro da vida da comunidade. Tinha uma escola, um pavilhão de artesanato para as crianças, tanto feminino como masculino, irem de banca em banca, aprendendo profissões e escolhendo quem melhor para elas. As mulheres em corte e costura, em não sei o quê, em culinária, e depois escolhiam para despertar a vocação dela. Os meninos iam para a canalização, para a eletricidade, para pedreiro, né, lá no João 23. Criei lá a biblioteca, um grupo escolar, uma biblioteca, não só para os alunos, mas para os pais dos alunos, porque eu notei que a maioria dos pais ali daquela região, era uma região pobre, por isso foi escolhido lá o primeiro grupo, eram analfabetos. Então, criei a escola de analfabetismo. Até quando foi uma das coisas que mais me deixou emocionado na prefeitura, a primeira turma de analfabeto, que nós foram diplomados ali, primeiro eu dava diploma, porque teve gente... Então, teve uma senhora que veio chorando, disse, chorando com o diploma, mas por que a senhora está chorando? É o único diploma que eu tenho na minha vida. E outra, chorando também, eu disse, e o que a senhora está chorando, né? O senhor permitiu realizar o maior sonho da minha vida. Qual é? Ler a Bíblia. Não é emocionante isso? Essa Vila Leão, onde é que fica, doutor Ivo, Vila Leão? Lá perto do Novo Mundo, o portão. Então quer dizer que era muito distante, vamos dizer assim. Naquela época era. Hoje eu considero ainda, então naquela época nem se fala. Naquela época era. Então, e era pobre, viu? Muito pobre. São umas e freiras também um posto de saúde. Curitiba não tinha posto de saúde. Quando fez 40 anos agora, o Greca era prefeito, me convidou, fui homenageado por ter criado os primeiros postos de saúde, porque o povo está precisando, não é aqui no centro, é lá no bairro. Ele não tem dinheiro para transporte, não tem. Então, junto ao grupo escolar, tinha um posto de saúde, mas tinha uma horta para os alunos aprenderem também a horticultura. Por quê? Eu notava que os pais eram pobres. As mães sem educação, sem cultura, sem preparo, ficavam em casa fumando cigarrinho, tomando chimarrão, comendo os filhos por ali, meio sujos nas valetas. Digo, puxa, mas elas têm que ajudar o marido, né? Elas têm que ajudar o marido, porque quando o marido via que não podia sustentar a família, embora ficava a mãe com os filhos ali. Então, nós criamos, então, estas facilidades para o povo em torno do grupo, porque o grupo como centro da vida, que o povo vai para o grupo, ele gosta dos professores. Se tivessem seguido isso, o Brasil era outro. Se tivessem feito em todo o Brasil isso aí, o Brasil era outro. Não custa. E outra coisa que eu vi na América O senhor foi do mais Norte, ou menos um precursor dos CIEPs brisolistas. outra coisa que eu vi nos Estados Unidos, que o Brasil não faz, e eu propus aqui, não consegui, lá nas férias, os grupos escolares não ficam vazios, nem as escolas. Isso é propriedade do povo. As escolas, maior patrimônio do povo são as escolas, que ficam vazias nas férias. Então, nos Estados Unidos, eles davam cursos para adultos, abriam um curso disso, a pessoa lá se inscrevia e ficava na escola durante as férias. Os filhos não iam, tinham férias, mas os pais... Então é isso aí. Então não há segredo para você desenvolver, não há segredo, é trabalho, é vontade. Qual é a crítica que o senhor faria hoje à gestão... Lá é o Zolda Schmidt, né, que está a inauguração. Diga, pode dizer. Qual é a crítica que o senhor faria hoje à gestão das cidades, do que os prefeitos, sobretudo das grandes cidades, estão falhando? Bom, eu, em primeiro O senhor lugar... faria o que nesse caso?
Em primeiro lugar, é a ausência disso que eu falei, consultar o povo. Consultar o povo. Eu vi na América do Norte, teve uma coisa que me emocionou muito. Fiquei 2 meses lá pelo Rotary, na Califórnia. E então, fui na Câmara de Vereadores algumas vezes. Então, eles publicam no jornal o seu programa para a semana seguinte. Eles vão discutir projetos, convidando os interessados para irem debater. Aí os interessados vão para dentro da Câmara, o presidente da Câmara, que está lá em cima, lá no... Não é? Então, ele está em debate o projeto tal sobre isso, isso, isso. Quem é contra? Daí eu levanto o braço. Eu? Por quê? Aí eu digo porque eu sou contra. Levanta. Quem mais é contra? Aí você levanta. Eu sou contra. Aí ele te dá a palavra e você diz. E assim vai. Depois que termina os contra, ele diz, agora, quem é a favor? Eu! Por que você é a favor? Por isso, 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 isso. Depois de discutido, ele põe em votação com os vereadores. Em cima tem um tabuleiro lá com o nome dos vereadores e uma luz vermelha e uma verde. Se o vereador apertar o botão vermelho é porque ele é contra. Se ele apertar o verde, é porque é a favor. E o povo todo está assistindo. Agora eu pergunto, isso é democracia ou não é? Não é verdadeira democracia? Quer dizer, o governante discutindo com o povo, ouvindo o povo, porque a verdade... E por isso que eu sou a favor de uma constituinte, e no meu voto lá no AI-5 eu disse isso, uma nova Constituição, que a primeira Constituição nossa foi pelo Rui Barbosa, que ele mais ou menos copiou da americana, mais ou menos, né? Só que ele teve um erro grande. Ele pôs os 3 poderes. Não são 3, são 4. 4 poderes. E o primeiro, o grande poder, é o povo. Nós delegamos parte do nosso poder ao judiciário, legislativo e executivo. Mas nós ficamos fiscalizando. Esse é o espírito americano. Eles fazem plebiscito para mudar a Constituição. O povo, lá, eu assisti plebiscito lá, estive lá. Então... A Constituição de 88, ela estabelece a democracia direta. Como é? Ela estabelece a democracia direta. No papel. No papel. Claro, Verdadeira. Porque vai ser da forma... O que é a democracia direta, no caso brasileiro, é essa da CNBB, a lei sobre essas fraudes eleitorais. É um caso. Aqui no Paraná, nós tivemos um exemplo com a lei que tentou impedir o leilão da Copel, que são referendos, né? Que são as formas. Mas a não ser que você... Mas sabe, Masa, você veja que é muito difícil para quem quer que seja arrumar o Brasil com essa estrutura política e legislativa que está. A nossa Constituição é totalmente errada, porque eu me lembro quando o Ulisses Guimarães entregou para o primeiro-ministro espanhol que veio ao Brasil, Felipe González, entregou uma cópia, eles estavam discutindo, estava em fase de redação final. Aí ele deu uma cópia para o Felipe González. Quando o Felipe González estava para embarcar de volta para a Espanha, perguntaram para ele, jornalistas, o que ele tinha achado da Constituição. Disse, olha, eu não gostaria de falar porque é uma ingerência, aí eu... Não, aqui é liberdade total, o senhor pode falar, o que é que o senhor achou? Ele pegou a Constituição e disse, eu gostaria de dizer aos parlamentares brasileiros, ao povo, que uma Constituição não é uma lista telefônica. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Hein? Uma Constituição não é uma lista telefônica. A nossa Constituição, porque ela se torna... ela morre. Não, no dia seguinte ela já É que ela começa tem que a morrer. ser geral, e a nossa entra em particularidades, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, um minutinho só. Uhum.